Boa noite a todos. Boa noite. Com imensa satisfação estou aqui retornando, entre aspas, ao Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, e a convite do nosso irmão Walter, eu vou falar sobre a importância do Evangelho no lar. Então, antes de passar aqui algumas lições, eu queria fazer uma pergunta para todos os presentes. Quem aqui, vou fazer até uma pergunta diferente, quem não faz o Evangelho no lar? Olha que legal, todo mundo faz, né? Isso é muito bom mesmo. Então, por que nós fazemos o Evangelho no lar? Ela é uma questão de evolução, tá? Nós precisamos evoluir, nós estamos aqui na Terra para evoluirmos espiritualmente e moralmente. Então, o Evangelho no lar, ele é um coadjuvante necessário para a nossa evolução. E Jesus foi o primeiro a realizar o Evangelho no lar. Todos sabem disso, né? E o primeiro culto do Evangelho no lar foi realizado por Jesus na casa de quem? Do Simão Pedro. Conforme nos relata o espírito Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. Naquela ocasião, o mestre levou todos os presentes, todos os discípulos que trabalhavam com ele, a refletirem que se não conseguisse viver em harmonia no próprio lar, com seus entes mais próximos, os seus parentes mais próximos, como poderiam, eles, ou como nós podemos intentar viver em paz fora do lar? Como é que a gente viveria em paz fora do lar se dentro da casa, da nossa casa, nós não tínhamos a paz necessária? Essa foi a reflexão que Jesus fez. Então Jesus, naquela época, deixou dessa maneira um roteiro seguro para as nossas vidas. O Evangelho no lar, ele é um roteiro bastante seguro, muito importante para as nossas vidas e para fortalecimento dos laços familiares. Por que laços familiares? Algumas pessoas aqui que estão presentes sabem que eu particularmente passei por momentos difíceis na minha família. Então, se não fosse o Evangelho no lar, e nós fazemos isso, eu estou aqui há 23 anos, e há 22 anos eu faço Evangelho no lar, com o meu esposo, e depois vieram meus filhos, eles também fazem junto. Então, se não fosse esse Evangelho no lar, eu acredito que o nosso lar teria sido uma questão de destruição, Eu não conseguiria estar aqui hoje relatando tudo isso a vocês, falando sobre a importância do Evangelho no lar. É uma lição até assim bastante simplificada, Todo mundo fala, mas a importância do Evangelho no lar é um assunto simples, mas é muito importante, principalmente para nossas vidas e principalmente para nós espíritas, Que nós temos que colocar o Evangelho no lar como um dos, como é que se diz? Um dos aparelhos, Um dos alicerces dentro da nossa doutrina espírita. Como é que faz aqui? Passa aqui,
Quer passar a frase? Esse acende primeiro, o segundo. Olha lá, siga esse passo. Se precisar voltar, você volta. Então tá, então vamos lá. A prática né, do Evangelho no Lar se constitui numa das mais importantes atividades dos componentes de uma família, pois propicia a oportunidade de se reunirem ao redor de uma mesa a fim de estabelecerem alto grau de relacionamento sadio e de cumplicidade através dos ensinamentos de Jesus. Então, através da leitura, né, que a gente diz assim, o que é o Evangelho no Lar? É um procedimento seguido às famílias, né, pelas casas espíritas, sugerido, aliás, pelas casas espíritas, com o objetivo de harmonizar o ambiente familiar. Então, não é um ritual, é vasilhame com água, uma prece e leitura, tá? E essa leitura contém os ensinamentos de Jesus. E quando eu digo assim, sugerido às famílias pelas casas espíritas, eu vejo muito o presidente das casas espíritas, especialmente o seu Russo, que está aqui presente, ele fala, né, ele convida as pessoas e sugere o Evangelho no Lar. Então, essa sugestão é algo que está dentro das casas espíritas, né, das atividades da doutrina espírita. Com o culto do Evangelho do Lar, além de estudarem as palavras de Jesus, o que nós obteremos? Um aprendizado a respeito do que de mais seguro existe sobre como conduzir os passos nas mais variadas e prováveis dificuldades da vida. Então a gente se sente seguro, a gente consegue equilibrar os problemas que nós temos dentro do nosso lar e dentro também fora do nosso lar. Um profundo compromisso um para com os outros, pois esse estudo em comunhão de pensamentos e de conclusões sobre a finalidade da vida proporcionará verdadeiro pacto de paz no exercício de amor e fraternidade. Então existe um exercício de amor e fraternidade dentro da família. E esse exercício de amor e fraternidade nós levamos lá fora, que é o exemplo que a gente tem dentro de casa. Compreensão de que todos somos espíritos criados por Deus e conscientização de que a reencarnação no mesmo lar não significa obrigatoriamente uma reunião de almas afins, e sim espíritos devedores um dos outros no exercício do perdão e reconciliação. Então, geralmente, nós renascemos no mesmo lar e às vezes o nosso esposo, a nossa esposa ou os nossos filhos foram nossos inimigos em vidas passadas, né? Existe uma reconciliação, existe uma abertura de nós exercitarmos o amor, exercitarmos o perdão. E como é esse Evangelho no Lar? Bom, via de regra, o Evangelho no Lar é realizado pela família em sua própria casa, iniciando-se com uma prece e após uma leitura de um capítulo ou um trecho de Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, seguido de uma interpretação de ensinamento. Então, essa interpretação de ensinamentos é um comentário que cada um faz, tá?
Particularmente em casa nós não realizamos esse comentário, mas nós sabemos que cada trecho daquele livro a gente aprende algo sobre aquela leitura, tá? Quando meus filhos eram pequenos, eles perguntavam, né, o que era isso, o que era aquilo. Eu acho que o Breno nem lembra mais, mas ele perguntava. E ele gostava muito de ler, ele gosta muito de ler até hoje. E ele lia em voz alta, ele declamava, sabe? Então ele gostava de ler. E isso era muito importante para ele, é ainda importante. Deverá ser realizado com pontualidade em determinado dia da semana, pois a disciplina facilitará a presença dos espíritos protetores, acarretando inúmeros benefícios, tais como... Então, se a gente faz no mesmo dia, na mesma hora, uma vez por semana, toda semana, por muitos anos, a gente começa a perceber uma melhora espiritual. Tá? Talvez nós não percebamos assim de imediato, mas assim, ela é gradativo, né? A gente começa a perceber isso no decorrer do tempo. Então, como é o entendimento dos ensinos de Jesus, né? Nós, na leitura, a gente começa a entender os ensinos de Jesus e as lições do Mestre aprendidas pelos familiares proporcionarão vivência em harmonia, tendo em vista que no próprio estudo poderão compreender e superar os desajustes existentes no lar. E aí todo mundo pergunta, as crianças podem participar? Sim, podem e devem participar, porque mesmo que sejam como ouvintes, oferecendo a elas uma explicação mais simplificada sobre a leitura, pois essa prática iniciará nelas o interesse pelos ensinamentos de Jesus. Então, às vezes a criança não sabe ler ainda, às vezes ela não quer ler, mas o fato de nós lermos um trecho do Evangelho fará com que a criança desperte nele o interesse pelo ensinamento de Jesus. Então, principalmente quando as crianças são pequenas, né, elas perguntam, mamãe, quem é Jesus? Quem foi Jesus? Né? Quem foi Maria? Então, essas coisas que acabam incutindo na criança e ela desperta o interesse nelas. Bom, quais os benefícios? Quando essa prática obedecer dia e horário pré-estabelecido, espíritos protetores terão condições de ali se reunirem, auxiliando o espírito de conduta inferior, que porventura se encontre no lar, transformando esse local num pronto-socorro espiritual para diversos trabalhos de esclarecimento. Então, os espíritos inferiores que estão na casa, eles são colocados para fora. De que maneira? Os espíritos amigos, a espiritualidade amiga, sempre está presente no lar. E eu acredito muito também que quem faz o Evangelho no lar sozinho, tem muito mais espíritos protetores ao lado, ao redor e na casa, do que o próprio encarnado. Eles são muito beneficiados, quem faz o Evangelho no lar sozinho. Porque quando a gente faz em conjunto, né, são vários espíritos que querem se aproximar de nós. Então a espiritualidade amiga, ela trabalha mais, ela consegue fazer com que esses espíritos inferiores fiquem para fora e também possam ouvir da janela ou da porta ou até das paredes os ensinamentos de Jesus. Porque esses espíritos são invisíveis, nós não vemos, mas eles estão em grande número.
Então, os participantes criarão condições ideais para receberem salutares e benéficas inspirações para a resolução de dificuldades que venham estar enfrentando. E essa parte é muito importante porque nesses 22 anos que eu faço Evangelho no Lar, diversas ocasiões já deixamos de fazer Evangelho. Então, é ali que a gente encontra dificuldade e nós não sabemos como conduzir. Então, o Evangelho no Lar é muito importante. Recentemente, faz pouco tempo, nós não fizemos Evangelho no Lar, porque meus filhos voltaram tarde, eu não lembro o que aconteceu, não foi feito. E naquela semana foi uma semana muito turbulenta, então meu esposo chamou a atenção. Ele disse, nós não fizemos Evangelho no Lar. Então o Evangelho no Lar é algo muito importante, nós não podemos deixar de fazer. Então se nós não conseguimos fazer naquela semana, a gente passa para um outro dia, para uma outra data. E aí a gente volta naquele dia da semana que já está pré-estabelecido. Traz real equilíbrio da mente e do coração, facilitando uma semana de felizes realizações, sempre com Jesus. Então foi o exemplo que eu dei aqui de quando nós não fizemos o Evangelho no Lar. Bom, como fazer? Determinar dia e horário, obedecer essa constância de horário e dia. Por exemplo, a gente começa a marcar numa terça-feira, às 18 horas. Aí no outro dia, começa a fazer às 18h20. Na outra terça, faz 18h30. Isso atrapalha os espíritos que querem trabalhar conosco. Então, nós temos que fazer no dia certo, no horário certo, toda semana obedecendo aquele ritual, né, de dia certo, horário correto, para que a espiritualidade possa trabalhar conosco. Iniciar com uma prece em voz alta por um dos presentes, expressa de maneira simples, voltando a atenção a Jesus. Então nós temos que mentalizar Jesus. Em seguida, iniciar a leitura, pode ser lido em sequência ou abrindo aleatoriamente. Permite que a espiritualidade possa interagir nesse processo. Então essa interação da espiritualidade acontece quando a gente faz de maneira correta, de maneira sequencial. Pode ser aleatório? Pode, mas às vezes quando é aleatório, alguém pode interromper, mas essa parte aí nós já estudamos, né? Mas esse capítulo nós já falamos. Então isso atrapalha um pouco a espiritualidade, isso é minha opinião, tá? Então pode ser aleatório, tá? Mas a gente prefere fazer na sequência. Então nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e abrimos capítulos e capítulos. E quando termina o Evangelho segundo o Espiritismo, como é que nós fizemos? Nós pegamos o Pentateuco, os 5 livros. Então nós já lemos todos os 5. Então nós lemos o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, a Gênese e o Céu e o Inferno. Tá? E quando acaba esses 5, a gente repete. Nós repetimos. Isso é realizado assim em casa, pois são 22 anos. Tá? Então o livro está até saindo as páginas lá. Mas nós fazemos e refazemos e assim por diante. Meu Deus do céu. Tá. Aqui. Então,
30 minutos é o tempo ideal, tá? Pode ser 30 no máximo, pode ser 20 ou pode ser 15. No máximo, o mínimo é 15 minutos. Então é uma coisa rápida, porque é só leitura, né? Às vezes todos os integrantes não fazem a leitura de um trecho, às vezes é só um. Então em casa nós fizemos, são 4 livros, são 4 pessoas. Então a gente lê um trecho de cada um. Em caso de visita repentina, estes devem ser informados e convidados. Em casa nunca aconteceu isso, mas já aconteceu de alguém apertar a campainha e vieram pegar as encomendas lá. Então eu procuro avisar, né? Olha, às 18h40 eu faço evangelho, né? Nesse horário eu não atendo ninguém. Mas tem gente que não, parece que ou não conhece, né? A maioria não conhece. Então já teve casos que já vieram pegar as encomendas no horário. Eu tive que interromper e ir lá entregar e convidei. Cheguei a convidar, mas a pessoa não quis. Não, obrigada, desculpe, pegou a encomenda e foi embora. E ainda bem que pagaram antes. Porque se levasse, pegasse, tá, obrigada, tchau, Marisa, embora, aí é ruim, né? Marisa, senhora Marisa, faltou o terceiro lá, pulou o terceiro. O terceiro. O quê? Disponibilizar um copo. Sim, e disponibilizar, verdade. Bem lembrado. Disponibilizar o copo com água para cada participante, facilitando a fluidificação diferenciada de acordo com as necessidades de cada um. Então nós colocamos 4 copos, tá? Colocamos água fluidificada. Essa água fluidificada já faz mais de 40 anos, eu acredito, que meu esposo trouxe, foi fluidificado por um amigo dele, que era espírita, e um espírito se manifestou e fluidificou. Então essa água é utilizada até hoje. Mas é como, né? Acaba. Quando acaba, eu coloco aquele resto de água no outro copo, eu encho uma água nova e aí volto com aquela água, um pouquinho que foi fluidificada. E assim tem sido até hoje, tá? Isso é uma questão muito pessoal nossa, da família que veio da geração, né? Água fluidificada. Então, nada mais é do que a somatória da energia magnética do corpo material, do espírito encarnado, disposto a doar de si mesmo em benefício do semelhante, e da energia fluídica do espírito desencarnado, que se presta também a esse mistério de caridade e amor. Então, a água fluidificada, ela é uma somatória de uma energia. Então, aquela água que está lá na mesa, ela está sendo fluidificada nesse momento pelos espíritos amigos, pelos enfermeiros da espiritualidade. Então, eles sabem as nossas doenças, eles sabem dos nossos problemas, eles sabem das nossas mazelas, dos nossos defeitos. E nela contém, para cada um, né, que você coloca um copo, você bebe, já tem um remédio. Mas nós não podemos esquecer que esse remédio também tem que ser material. Porque tem gente que costuma dizer que eu estou tomando água fluidificada, aquele é o meu remédio. É o remédio espiritual. É o remédio moral também. Mas remédio, como se diz, físico, né? Corporal, não. Então a gente também tem que fazer um tratamento médico, tá? O médico vai te dizer qual remédio tomar. Ele vai dizer qual a doença que você tem. E a água, ele vai auxiliar. Ele é uma somatória. Já bagunçou. Gente, desculpa, viu?
atrapalhada aqui. Tá, obrigada. Então, podemos utilizar a água fluidificada ao deitarmos, colocando no quarto um copo com água, rogando em nossa prece que amigos espirituais depositem fluidos medicamentosos. Então, essa água fluidificada, a gente pode colocar no nosso quarto, ao deitar, deixar um copo de água lá e rogar a Jesus. Eu fiz isso várias vezes em casa. Eu roguei muito a Bezerra de Menezes. Inclusive, hoje é o desencarne dele, né? O aniversário do desencarne do Bezerra de Menezes. Eu sou, assim, como se fosse uma fã, né, do Bezerra de Menezes. Eu tenho o maior apreço por esse espírito de ser, desse médico dos pobres. Então, eu sempre peço quando estou doente, quando meus filhos estão doentes, quando meu esposo está doente, quando os meus amigos estão doentes, eu peço a Bezerra de Menezes. Eu acho que ele fica com a orelha assim caída, de tanto que eu peço para ele. Mas eu tenho certeza que eu sou atendida. Né? Um pouquinho eu sou. E eu acredito que os meus amigos também são atendidos. Né? Porque eu acho que eu tive o privilégio de vê-lo uma vez, porque eu tenho a vidência, né? O senhor Hudson sabe disso, que eu tenho a vidência. E eu tive o privilégio de ver ele, e eu não esqueço, a Maria deve lembrar disso, lá no Espaço Chico Xavier, né? Nós tocamos, eu participava da orquestra aqui do projeto, e eu vi o senhor, falei para Maria, Maria, eu vi o senhor assim, assim, assim. Ela deu risada. Eu falei assim, mas parecia o Bezerra de Menezes. Ela falou, mas pela descrição é. Então eu fiquei assim tão encantada com aquilo, né? Porque ele estava lá, estava presente. E eu acredito que ele está aqui, ele está na casa de vocês, porque são espíritos tão elevados que eles podem estar na casa de todos ao mesmo tempo, né? Eles são tão evoluídos que eles podem estar aqui na casa do Walter, ao mesmo tempo na casa da Selma, ao mesmo tempo na nossa casa. São muito evoluídos. Então, faltou. É, portanto, um importante coadjuvante no tratamento medicamentoso no plano material. Então, ele serve também para o plano material, a água fluidificada. E a prece? A prece o que é? Ela é uma invocação por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Então a gente faz essa prece, a prece inicial, invocando, rogando a espiritualidade, a Jesus, que tudo transcorra em paz, que tudo transcorra em harmonia. Então a gente consegue se conectar com o alto. E eu acho que nessa conexão nós acabamos trazendo-os para nós, para perto de nós, próximo a nós. O Espiritismo faz compreender a ação da prece. Né? Vocês já leram no Evangelho segundo o Espiritismo a parte da prece. Né? E tem lá a importância da prece. E pela prece o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que eu falei agora há pouco, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Então, as considerações finais. Eu escolhi uma frase que eu gosto muito sobre o Evangelho no Lar. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e o caráter. É a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Consolador, questão 110 da Federação Espírita Brasileira. Então eu coloquei aqui nas considerações finais também, que eu falei há pouco sobre a coletânea dos livros de Chico Xavier,
e a coletânea dos livros do Allan Kardec, Pentateuco. Então, esses livros, até eu trouxe alguns, é o Pão Nosso, Via de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. Eu trouxe o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. O Via de Luz, o meu filho está lendo durante o Evangelho. E aí, é isso aqui, ó, o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso e Fonte Viva, tá? Essas são as leituras básicas para fazer o Evangelho. Então já está velho, já está rasgadinho. Tem até coisa rabiscada aqui, porque o Caio, quando era pequeno, ele gostava muito, ele gosta ainda de desenhar. Aí ele lia e ficava desenhando aqui. Tem os coraçõezinhos, tem umas estrelinhas, tá? E eu estava olhando, eu queria citar, é aqui, já que a gente falou sobre a importância do Evangelho no Lar para as crianças, e a gente fala aqui da educação no lar. E eu li, estava abrindo aleatório, né? Aí de repente caiu nisso. Mas mesmo assim eu procurei para ver se tinha algo sobre o Evangelho no Lar, aqui no Caminho, Verdade e Vida, mas não achei. Mas eu achei isso aqui. Educação no lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai, Jesus. João, versículo 8 a 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Então, os pais perversos, os filhos também, infelizmente, serão. Então, nós temos que ser pais corretos e retos e justos. É difícil, é muito difícil, mas nós temos que lutar para que nossos filhos também sejam retos, sejam corretos e sejam honestos. Ouçamos a palavra do Cristo. E se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Jesus abençoe a todos e todos vocês sejam protegidos. Muito obrigada e boa noite.